O nosso artigo é a soldagem dissimilar da liga de alumínio 5052, H34 e do aço SAI 1020, pelo processo Hybrid Friction Stir Welding assistido por plasma, onde é feita análise da resistência mecânica, do desgaste da ferramenta e dos esforços de soldagem. Mas enfim, o que é Friction Stir Welding? Foi inventada pelo professor Wayne Thomas e um time de pesquisadores lá em 1990 na Universidade de Cambridge, mais especificamente no TEEI, que é o Instituto de Soldagem. Mas qual o objetivo do nosso artigo? É caracterizar a resistência mecânica das juntas dissimilares produzidas pela união da liga de alumínio e do aço em questão, e pelo processo que já mencionamos. Foi utilizado um robô antropomórfico que tem 6 graus de liberdade e uma capacidade de 500 kg. Mas qual o diferencial desse artigo que a gente pegou? É a primeira soldagem robotizada por esse processo realizado na América Latina e também é a primeira aplicação desse processo na soldagem dissimilar do alumínio-aço com a utilização de uma fonte de aquecimento por plasma. Os materiais utilizados foi uma chapa de 400 por 125 mm com 3 mm de espessura, de liga de alumínio 5052H34 e do aço SAI 1020. Aqui a gente pode ver os elementos da concentração do aço SAI 1020 e aqui do alumínio. No alumínio, a gente percebe que o magnésio é o que tem maior concentração, então isso acaba acarretando uma melhor soldabilidade e uma maior resistência à corrosão. A liga de alumínio em questão, as propriedades mecânicas dela, feita uma condição de tratamento H3, ou seja, foi deformado plasticamente a frio e depois foi estabilizado. Segundo a BNT, os produtos, quando eles são feitos por essa condição de tratamento H3, eles são deformados plasticamente a frio e depois as propriedades mecânicas elas são estabilizadas por um tratamento térmico de baixa temperatura, o que acaba ocasionando uma resistência à tração minimamente menor e uma maior ductibilidade. Bom, comentando agora sobre os equipamentos utilizados para a soldagem similar da liga de alumínio ao aço, foi utilizado um sistema robótico que é representado por algumas partes. Primeiro, na letra A, a gente tem o robô, propriamente dito, deixa eu pegar aqui o computador. Ele possui 6 graus de liberdade. A letra B é o sistema de soldagem, que esse robô ele foi adaptado a esse sistema. E também a letra C representa a base de soldagem, que é uma mesa de uma furadeira de coluna que foi adaptada para a fixação das chapas que foram unidas pelo processo. Bom, para o pré-aquecimento das chapas, foi utilizada uma máquina de corte a plasma do fabricante Hypertherm, que o modelo é esse que está escrito, que é PowerMax 1250, que essa máquina ela trabalha aqui, primeiramente, a gente pode ver na corrente de 25 a 80 amperes e também na pressão de 50 a 80 psi, que está aqui embaixo, nessa parte de baixo. Sobre a metodologia, é importante comentar sobre a variação da posição do pino nas chapas e da temperatura de pré-aquecimento, que a gente pode ver aqui nessa imagem. O offset de menos 2,5 mm ele é o deslocamento da ferramenta para o lado retrocesso a partir do centro da amostra, que está representado aqui, tendo como referência o diâmetro médio da ferramenta. Algumas especificações aqui no tópico 2 que a gente pode ver: site de soldagem em amostras sem pré-aquecimento, que foi de 7,5 mm por minuto. Também a velocidade de avanço em amostras com pré-aquecimento ela foi variada. A corrente de pré-aquecimento foi obtida através de pré-testes, sendo que a ferramenta ela sofreu uma inclinação de 2 graus e o tempo de espera antes de iniciar o translado foi de 60 segundos. Falando agora do posicionamento entre a tocha de aquecimento e a chapa, a gente consegue ver isso nessa imagem, nessa primeira imagem. É importante falar aqui que foi mantido 20 mm entre a fonte de calor e o ponto que é realizada a soldagem, sendo que foram 15 mm de altura a partir da chapa de aço, que também está mostrada aqui. Nessa segunda, a gente consegue ver o aquecimento que foi realizado no lado de avanço, a 2 mm da junta de soldagem. Por fim, vale destacar que a tocha de aquecimento aqui foi mantida em 60 graus em relação à bancada de soldagem e que a pressão do ar foi mantida em 55 psi. Vou apresentar um pouco da metodologia, falar um pouco das especificações da chapa e da ferramenta. Bom, a chapa ela apresenta um pré-furo cônico para facilitar a imersão da ferramenta no processo de soldagem, e a ferramenta ela é feita do material AISI H13, que possui uma dureza de 25 Hc. Essa ferramenta ela passa por têmpera e revenimento, e após isso consegue-se
medir uma dureza de 56 álcool C. Para facilitar a visualização do desgaste da ponta da ferramenta, cada experimento é feito com uma ferramenta diferente e é utilizado um paquímetro da Mitutoyo de resolução de 0,02 milímetros para medir as dimensões. Isso após feita a limpeza com escova de aço. Então, assim consegue-se medir o volume e consegue-se comparar o volume depois de terminado o processo de solda. Agora, a caracterização das juntas soldadas. Pode-se destacar que ocorreram 5 corpos de prova durante a solda, entre 3 deles sendo de corpos de prova de tração, de ensaio de tração, e outras 2 de análise metalográfica, justamente para ver dureza e até a área transversal também da solda. Utilizaram essas normas ali de baixo. E agora comentando um pouco mais dos resultados. Esse aqui foi um gráfico que apresentou durante o processo de soldagem entre a potência utilizada durante a solda e o deslocamento da solda em si. Bom, percebe-se que o gráfico contínuo mais escuro ali é o que apresentou maior curva, portanto, conforme foi passando o gráfico, ele reduziu o consumo de potência drasticamente, justamente pelo fato de não ter um pré-aquecimento, ele não ter 0 graus ali, ocorreu um desgaste bem grande da ponta da ferramenta, enquanto os outros tiveram curvas mais suaves. Ao de 450 graus, teve pouquíssimas curvas ali. Agora comentando um pouco mais da parte em que não houve pré-aquecimento, e em 90 milímetros ali aproximadamente, saca-se uma solda que ocorreu um desgaste ali dela. Então, a partir daí começa a ter um desgaste bem grande até chegar no detalhe em B, que ocorre de fato a ruptura da solda. Com isso, podemos começar a falar das ferramentas da soldagem. No caso, a gente tem uma foto aqui com os 4 pinos, com as 4 diferentes temperaturas, da menor temperatura à esquerda até a maior temperatura na direita. Como vocês podem ver, o pino A é o pino que foi desgastado totalmente e o pino D é aquele que sobrou mais, pois esse daqui foi aquele que sofreu com o maior pré-aquecimento. Aqui, na foto de cima, a gente pode ver o que aconteceu na solda do pino A, que começou a ter defeito, rugosidade extrema lá na região de 160 milímetros, e isso foi causado pelo desgaste da ferramenta. Se a gente voltar no gráfico das energias, a gente consegue ver que o pino sem aquecimento ele teve uma queda brusca a 75 milímetros da energia utilizada, isso por culpa do desgaste, e o pino de 450 graus ele ficou totalmente estável e teve só uma quedinha lá para o final da solda. Além disso, podemos adicionar que o pino D teve a melhor solda, com a melhor resistência mecânica, que vai ser visto depois, e também com o melhor acabamento. E algo interessante que aconteceu com o pino D foi o aporte térmico, que vai ser mostrado melhor nessa figura, na qual dá pra ver que a parte do pino ficou mais deslocada para a direita, isso porque no final da solda ele tendeu a grudar mais para o alumínio. Com isso foi realizados os ensaios de tração da solda. As primeiras 2 colunas representam o ensaio de tração do alumínio em si. A primeira é só do alumínio e a segunda é do alumínio soldado com ele mesmo. Daí da terceira em diante a gente tem os resultados do experimento. Nas colunas cinza claros, a gente tem são os dados dos experimentos com o offset igual a menos 2,5 e o cinza escuro é o offset igual a 0. No caso do offset igual a menos 2,5, a gente teve um aumento de 214% em relação ao procedimento sem aquecimento, quando a gente comparado ao procedimento com aquecimento de 450 graus. Agora, no procedimento com offset 0, a gente teve uma melhora de 111% do pré-aquecimento de 450 graus com o sem aquecimento. Com isso, a gente pode dizer que, com o maior aquecimento, a gente vai ter uma maior resistência mecânica. Além de analisar o limite de escoamento, é legal analisar a fratura. No caso do offset igual a menos 2,5, a fratura ocorreu na face alumínio-aço, e foi uma fratura reta. Agora, no offset igual a 0, a gente tem uma fratura reta quando não teve aquecimento, e foi na zona misturada, e o resto das fraturas foram também na zona misturada, só que tiveram um ângulo, e esse ângulo variou de 20 a 60 graus. Finalizando com todos os dados falados até agora, a gente consegue montar esse gráfico, que resume tudo o que foi realizado durante o experimento. A gente consegue ver a fratura, a gente consegue ver a diferença entre os offsets e a diferença com a temperatura. E com isso concluímos que, com maior aquecimento, a gente terá um menor esforço de soldagem, um menor desgaste da ferramenta e uma maior resistência mecânica.